Desde o surgimento do cristianismo, segundo se entende no chamado primeiro século, há cerca de 2000 anos atrás, a propaganda missionária cristã tem difundido a ideia e a noção de que Jesus seria a justiça de Deus personificada. Assim, segundo entendem, ele seria a justiça por excelência, o modelo que todo ser humano deveria seguir, em termos de fé e prática, porque afinal os difusores dessas ideias acreditavam piamente que por meio disso, ou melhor, só por meio dele, é que o homem pode encontrar salvação. Mas até que ponto isso se prova verdadeiro? Pelo que parece, ao lermos as narrativas de Jesus, ele mesmo já teria ensinado seus discípulos imediatos que a sua morte lhes proporcionaria uma remissão de pecados, ou seja, uma expiação nos moldes dos sacrifícios de sangue estipulados pela lei judaica bíblica. Lemos em Mateus 26, 27 a 28. E tomando o cálice, rendeu graças e deu-lhe, dizendo: Bebei dele todos, porque este é o meu sangue, o sangue da aliança, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. Já vimos anteriormente em outro estudo que é inviável, impraticável oferecer um ser humano como uma vítima inocente em sacrifício, a fim de proporcionar expiação de pecados. Tal conceito não é bíblico e transpõe a realidade da própria lei levítica. A ideia de se beber algum tipo de sangue é via de regra algo considerado repugnante e abjeto pela mesma lei. Assim, sabemos tratar-se de uma metáfora, pois afinal a ideia era que o vinho presente na última ceia representaria o sangue de Jesus, que seria, segundo lemos, derramado para prover expiação. Porém, tal noção, apesar de ser mero símbolo, não encontra respaldo algum no rito levítico, pois o sangue não era bebido, e nem mesmo simbolicamente pelos sacerdotes, e sim espargido sobre o altar. O sangue, nos ritos sacrificiais, não era bebido por ninguém, e sim usado como elemento essencial nos serviços pelos pecados cometidos por ignorância. Há, aliás, uma severa advertência contra essas noções de se ingerir sangue no próprio texto da Torá. Lemos no Levítico 17:10. Todo o homem da casa de Israel, ou todo estrangeiro residente entre vós, que consumir algum sangue, qualquer que seja a espécie de sangue, eu me voltarei contra esse que comeu sangue, e eu exterminarei do meio do seu povo. Desta forma, seria muito bom que se explicasse como poderíamos esperar obter expiação por meio de um rito que celebra o sangue, incentivando os devotos a ingeri-lo, ainda que simbolicamente, sendo que a Torá é muito clara contra tais noções. O próprio Novo Testamento adverte seus seguidores a evitar toda a aparência do mal. 1 Tessalonicenses 5:22. Ou seja, deve-se evitar não apenas aquilo que é nítida e explicitamente mal, mas também aquilo que aparenta ser mal ou que se assemelha a algo mal. Não por menos, a Torá nos adverte quanto ao uso do sangue como alimento, e quanto mais não nos advertiria acerca de um uso litúrgico ou religioso do mesmo elemento, ainda que o que se usa seja aparentemente sangue. O uso que Jesus faz do termo é aparentemente mau, pois contraria conceitos da lei sob a qual ele nasceu. Logo, sua proposta para que se ingira ou para que se beba seu sangue deve ser simplesmente rejeitada como uma proposta absurda, sutilmente engendrada para perverter a lei divina. E apesar dessa proposta de Jesus ser absurda e anti-escriturística, há ainda outra, paralela a esta, que também escandalizou os judeus da sua época. Nós lemos em João 6, 53 a 56. Jesus, pois, lhes disse: na verdade vos digo, que se não comerdes a carne do Filho do Homem e não beberdes o seu sangue, não tereis vida em vós mesmos. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue tem a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Porque a minha carne
é verdadeiramente comida e o meu sangue verdadeiramente bebida. Quem come a minha carne e bebe o meu sangue, permanece em mim e eu nele. Não por menos, segundo lemos no próprio Novo Testamento, muitos dos seguidores de Jesus deixaram de ir após ele após esse discurso, de acordo com João 6,66. Porém, é provável que muitos leitores desatentos destas narrativas não conseguem perceber a razão pela qual isso aconteceu. E isso porque é muito mais fácil cogitar que eles que o deixaram seriam pessoas ignorantes ou intransigentes, pessoas que de certa forma não entenderam a mensagem de Jesus. E é desta forma que até hoje muitos são rotulados por abandonarem as prédicas do fundador do cristianismo, um povo rebelde e ignorante. Mas será mesmo que isso procede? Bem, antes de qualquer conclusão a respeito, é bom avaliar a posição daqueles que deixaram de segui-lo. Jesus estava falando com os judeus. Judeus conhecem a sua própria escritura e eles tinham mesmo ali, naquele meio, alguma noção muito clara de que Jesus estava extrapolando, que estava passando dos limites quanto à sua liberdade de interpretação do texto bíblico. Ele estava se referindo a uma temática que abordava os sacrifícios do templo segundo a lei judaica, distorcendo seus valores e noções e aplicando suas conclusões a si mesmo. Aqueles ex-seguidores certamente se questionaram: se este diz pregar a verdade, se diz estar em consonância com a lei divina, de que forma quer agora nos aproximar de um conceito pervertido da nossa própria Escritura para se fazer passar como sacrifício por excelência, dando-nos agora a beber do seu próprio sangue, algo impensável segundo os princípios que aprendemos dos pais? Jesus aludiu a este mesmo discurso na última ceia, quando, de novo, mencionou seu corpo e seu sangue que agora funcionariam como um sacramento, ligando o crente à sua própria pessoa. Assim como o alimento que ingerimos passa a fazer parte de nós, também nesse rito, o fiel se envolveria com a sua divindade, a ponto de serem como um só. Trata-se, é claro, de uma ideia de aliança ou de ligação, de conexão do homem com a sua divindade. No mundo antigo, em especial nas religiões de mistério, a ideia da teofagia, que é o ato de se devorar uma divindade num ritual religioso, era uma prática muito comum, muito mais comum e corriqueira do que nós poderíamos pensar. Porém, isso não era verdade em relação ao refinado sistema monoteísta judaico. A teofagia, do grego antigo theos, phagin, comer ou se alimentar de um deus, é um ritual religioso que consiste no consumo de um alimento sacramental considerado divino, de acordo com a identificação simbólica com a própria divindade. Este ritual é mais presente em algumas religiões bem primitivas, ou seja, a teofagia é a prática de comer o corpo de um deus. Isso às vezes é realizado simbolicamente através da ingestão de um alimento ou de um material simbólico que represente esta divindade. Nos rituais de fertilidade, o grão colhido pode ser ele próprio o Deus renascendo da vegetação. Esta prática tem origem em muitas religiões antigas. Em The Golden Bough, o Ramo Dourado, obra escrita por Sir James George Frazer, 1854 a 1941, menciona-se o culto a Dionísio como uma dessas religiões de mistério onde os fiéis devoravam um banquete composto de alimentos que simbolizavam aquela divindade grega. Vestígios da prática da teofagia sobreviveram em muitas religiões modernas, nomeadamente na Eucaristia cristã. De acordo com a Igreja Católica e a fé ortodoxa cristã, no rito da Eucaristia, os fiéis são levados a crer que a substância do corpo e do sangue de Jesus estão presentes na hóstia e no vinho, como resultado da transubstanciação. A descrição da última ceia feita pelos evangelistas, ao invés de lembrar o antigo ritual judaico do Êxodo, seria mais semelhante a um ritual de mistério, com a oferta do próprio corpo e do sangue de Jesus. A ideia cristã de uma refeição antropófaga ou teófaga origina-se em Paulo,
que estabeleceu uma comparação entre Jesus após a sua morte e o Cordeiro da Páscoa, uma bizarra metamorfose de corpo e sangue vertidos como pão e vinho, num conceito totalmente estranho à mentalidade judaica. E após entendermos tudo isso, fica muito óbvia a intenção dos primeiros autores cristãos, que era oferecer ao mundo noções distorcidas das escrituras judaicas, comprometidas com muitas teorias e narrativas mitológicas do mundo de então. Um Messias totalmente judaico e conforme os valores da Torá seria um retumbante fracasso naquele mundo extremamente paganizado. Vender tal ideia ao mundo seria dar um tiro contra o próprio pé. Por esta razão, ao longo da compilação das narrativas evangélicas, vemos um Jesus cada vez mais próximo e simpático às ideias pagãs do que às ideias e concepções do próprio povo que se dizia pertencer. Jesus em breve deixaria de ser entendido como homem e passaria a ser o Cristo dos altares, a divindade celebrada por uma metáfora de carne e sangue ingeridos sacramentalmente pelos fiéis. Como diria o sábio Salomão, não existe nada de novo sob o sol. Eclesiastes 1:9.